Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise desta derrota do Goiás para a equipe do Cuiabá na partida de ida da semifinal da Copa Verde. Uma avaliação tática, uma avaliação técnica e uma avaliação também comportamental desta equipe do Goiás, assim como também do técnico Guto Ferreira. Então, logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aí o seu like. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação. É sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Quem está conosco é a Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer oferece uma gama de impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser, atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99143-7700. Viegas Printer oferece análise de Cuiabá 1, Goiás 0 pela Copa Verde. Bom, é evidente que o torcedor do Goiás está chateado, está mais do que chateado, está preocupado, né, com o futuro desta equipe em competições pesadas, pois a partir deste jogo de hoje contra a equipe do Cuiabá, o Goiás podemos dizer que iniciou uma nova etapa neste ano de 2023. Até agora o Goiás disputou jogos, vamos dizer, de um nível técnico mais baixo, com raras exceções, e a partir de agora eleva-se esse nível, faz esses jogos contra o Cuiabá, depois enfrenta o Atlético, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então a realidade do ano esmeraldino começa a mudar a partir de agora, né? Então hoje foi o início de uma nova etapa. Antes da gente entrar especificamente no jogo, eu sempre tento buscar racionalidade, né? A gente não falar com o fígado, não falar com o coração, falar com a racionalidade eu penso que são as análises que tendem a ser mais assertivas. Lógico que você, torcedor, tem um espaço aí do chat para isso. Você pode concordar comigo, discordar, debater, tudo isso faz parte. Mas vamos lá, vou aqui ao que eu vi nesse jogo lá em Cuiabá. Um primeiro tempo majoritariamente, especialmente até ali por volta dos 35 minutos, muito ruim do Goiás. O Goiás que não conseguia executar as duas principais ações do jogo. Quais são elas? Atacar e defender. Porque no futebol basicamente você tem 4 momentos. Você tem o ataque, você tem a defesa, você tem a transição ofensiva, que é quando você rouba a bola e parte para o ataque, e você tem a transição defensiva, que é quando você perde a bola e tenta recompor sua defesa. Mas naqueles dois principais sentidos do jogo, atacar e defender, o Goiás não conseguiu ir bem em nenhum destes quesitos. Era uma equipe que rodava a bola entre os seus zagueiros. O Felipe Ferreira descia entre os dois zagueiros, né? O Goiás saía numa linha de 3, com o Lucas Alter por um lado, o Bruno Melo pelo outro e o Felipe Ferreira no meio dos dois. Essa linha de 3 até que trocava-se passes entre elas, às vezes ia no Zé Ricardo, que ficava na ponta dessa linha, no meio, né? Mas dali o Goiás não conseguia avançar com qualidade. Aí começava a espichar a bola, tentava bolas longas no Apodi, tentava bolas longas no Vinícius, mas sem êxito. E pelo centro o Goiás não tinha a presença de um meia, que para mim fez muita falta nesse jogo de hoje. O Palácios não é esse jogador. O Palácios é um médio atacante que você pode colocar para jogar pelo lado de campo, ou então como um segundo armador, porque aí você tem a característica de um homem que cadencia mais um jogo e a característica de um ponta de lança, né? Porque o Palácios não tem essa característica de parar a bola, travar o jogo, pensar o jogo, distribuir as jogadas. Não é o perfil do argentino que defende a camisa do Goiás. Então, neste cenário,
um Goiás não conseguia sair com a bola. E quase sempre que tentava essa transição ofensiva, perdia a bola e o Cuiabá conseguia fazer um 4 contra 4, 5 contra 5 em cima da defesa alviverde. E quando a defesa do Goiás estava postada, o Cuiabá conseguiu explorar hoje um setor que ainda não havia demonstrado fragilidade, que foi o setor do Sander. O Sander vem fazendo uma temporada muito interessante pelo Goiás, mas hoje o Cuiabá conseguiu explorar ali com o Jonathan Cafu, com as descidas do Matheus Alexandre. O Vinícius segue tendo muitas dificuldades na recomposição. É um jogador que no ano passado, no Campeonato Brasileiro, apresentou essas dificuldades. Nesse jogo um pouco mais pesado contra a equipe do Cuiabá, outra vez apresentou. O Vinícius marca por Wi-Fi, né? A marcação do Vinícius não tem contato, não tem intensidade. Então, quando o adversário tem um lateral que desce muito para o ataque, ou tem um meia que se movimenta muito para esse lado esquerdo da defesa do Goiás, isso acontecia no ano passado, consegue-se muitas das vezes fazer 2 contra 1 em cima do lateral, 3 contra 2 em cima do lateral e do volante. Por quê? Por conta dessa participação frágil, vamos dizer assim, do Vinícius no sistema defensivo. Então o Cuiabá não sofria com o Goiás e causava preocupações ao sistema defensivo esmeraldino. Tanto é que o Cuiabá conseguiu desenhar boas jogadas no primeiro tempo, colocou bola na trave, o Apodi precisou fazer bem a cobertura ali em 2 ou 3 lances para evitar que o Goiás perdesse o jogo. Aliás, para mim o Apodi foi o melhor jogador do Goiás na partida. Ele foi brilhante? Não, mas ele foi o jogador do Goiás mais eficiente dentro do jogo. O Apodi, que sempre tem um questionamento muito grande em cima do seu desempenho defensivo, ele foi muito bem no jogo de hoje. Ele não deixou o Wellington Silva jogar e salvou o Goiás por mais de uma vez em lances de extremo perigo. Depois daquela parada técnica ali, o Goiás conseguiu vir um pouco melhor, não a ponto de ser superior ao Cuiabá, mas foi justamente nesse momento que o Goiás tomou o gol. Né? O Goiás até criou uma oportunidade com o Palácio, chutou para fora, numa cobrança de escanteio o Nicolas também bateu outro lance para fora, mas o Cuiabá, numa finalização do Ronald ali, né, da entrada da área, acabou abrindo o placar. Aliás, aquela finalização ela demonstrou uma outra fragilidade do Goiás que imperou no jogo, especialmente no primeiro tempo, a dos dois volantes. Não gostei da atuação de nenhum dos dois, nem do Zé Ricardo, nem do Felipe Ferreira. O Zé Ricardo errando muito naquela saída de bola e o Felipe jogando como que eu vou dizer, numa velocidade aquém do jogo. Muito lento nas chegadas, muito cadenciado o jogo dele, faltou combatividade ao camisa 15 do Goiás. E ele terá que ter essa combatividade. Ou ele consegue readquirir essa combatividade que ele tinha no Fortaleza, nos bons momentos dele de Fortaleza, ou não terá como sustentar o Felipe no time titular do Goiás. É uma questão de jogo. Não terá como sustentar o Felipe se ele não conseguir evoluir nesse quesito. Veio o segundo tempo, o Goiás com mais posse de bola, mesmo que poucas criações, teve uma boa enfiada de bola do Palácios para o Nicolas, ele não conseguiu finalizar com qualidade, o lance ali era bater no canto cruzado do goleiro, e aí no rebote o Diego acabou chegando meio travado ali com os zagueiros do Cuiabá, mas perdeu uma boa oportunidade. E depois disso era um Goiás que tinha a bola, lançava a bola na área, mas não conseguia criar jogadas eficientes para buscar o gol. E o Cuiabá perdeu aquele ímpeto do primeiro tempo. Aliás, essa equipe do Cuiabá é algo que o Goiás pode ficar atento nesse jogo da volta. É um time de um tempo. Eu vi essa equipe jogar contra o Vila. É um tempo muito intenso, um tempo em que causa muitas dificuldades para o adversário. No segundo tempo cai muito. É um time que cai tecnicamente, cai fisicamente, e a reposição é muito ruim. Quando o Cuiabá começa a mexer no time, a equipe vai caindo. A cada substituição ela fica pior. Né? Então é um aspecto que talvez o Goiás consiga explorar nesse jogo de volta aqui na Serrinha. Mas a derrota do Goiás foi uma derrota merecida nesse jogo. Estou vendo muitos pedindo a cabeça do Guto, né? Eu não sei se o Guto chegará no Brasileiro.
aquele episódio envolvendo os auxiliares do Guto, eu acho que vai ser um episódio de difícil costura, sabe? Não é fácil administrar uma situação como aquela, né? Até porque me pareceu que foi uma decisão da diretoria que o Guto engoliu. E a torcida acabou o encanto com o Guto, já passou. O momento do encanto já passou. Eu vi até alguns comentários que o Goiás ainda não construiu nada, não tem nenhum modelo de jogo, essas coisas. Não é verdade. Não é verdade. O Goiás já tem algumas ideias táticas no jogo. Tem a maneira de sair, tem a maneira de marcar, tem por onde o Goiás sai. É, hoje apresentou deficiências em cumprir este modelo, né? O modelo de jogo que o Goiás já tem desenvolvido hoje não foi executado com qualidade. É diferente. Uma coisa é você não ter um modelo de jogo, outra coisa é você não executar bem esse modelo de jogo. E hoje o Goiás não conseguiu executar bem este modelo de jogo. E acho que essa execução ruim, tanto ofensiva como defensiva, ela passou principalmente pelo meio campo do Goiás. Acho que o meio campo do Goiás hoje deixou muito a desejar. Era um meio campo que deixava a desejar quando tinha a bola, e o meio campo que deixava a desejar quando não tinha a bola, porque não tinha pegada, não conseguia reduzir o espaço. Tanto é que o Capellini, lá, uruguaio do, do Cuiabá, teve muita liberdade para jogar. Os dois volantes, o Denilson e o Ronald, tinham liberdade para chegar o tempo inteiro ali na entrada da área do Goiás. Tanto que o Ronald, antes de fazer o gol, ele finaliza uma outra bola com liberdade também, que ele acaba carimbando o próprio companheiro. E quando tinha a bola, o meu campo não dava conta de executar a transição. Então esse meu campo é o meu campo que me preocupa para esses jogos decisivos que o Goiás terá nessa sequência agora, e também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como o Goiás ir para uma competição nacional sem um meia de peso, sem um meia que chame essa responsabilidade do jogo. E os dois volantes do Goiás terão que evoluir, mas evoluir muito para jogar a Série A. Senão o Goiás necessitará de outra dupla para jogar, porque nesse nível que essa dupla jogou, não dá. Não dá para fazer Série A nesse nível. Individualmente, gostei do Apodi, como eu citei. Achei que os dois zagueiros do Goiás não comprometeram. O Sander fez o jogo mais fraco dele com a camisa do Goiás. O Tadeu também, para mim, uma boa atuação, né, vamos dizer assim. Conseguiu fazer umas duas intervenções interessantes. Os dois volantes não gostei do Palácios. Aliás, do meio para frente eu não gostei de ninguém. Não gostei do meio campo, não gostei do ataque do Goiás, não conseguia prender a bola, não conseguia executar jogadas com qualidade, e as substituições do Guto não geraram qualquer efeito. O time não melhorou tecnicamente, mesmo fazendo uma partida fraca. Os jogadores que entraram não conseguiram acrescentar à equipe do Guto. Foi isso que eu vi lá no jogo de Cuiabá. Você talvez me questione, você mandaria o Guto embora? Eu esperaria essa reação destes jogos que o Goiás tem pela frente agora. Cuiabá e Atlético. Esse time precisa dar conta competir contra essas equipes. Se não der conta competir contra essas equipes, fica difícil competir no Campeonato Brasileiro. Porque do Campeonato Brasileiro, os times mais fracos que o Goiás vai encontrar é desse nível aí. É daí para cima o sarrafo. O Cuiabá está entre os times mais fracos que vão disputar a Série A. Se o Goiás não der conta de competir com o Cuiabá, ele terá muito mais dificuldades em competir com outros times que são superiores à equipe mato-grossense. Lógico que esse desespero que o torcedor do Goiás tem neste momento, torcedores de diversos clubes têm também. Esse discurso vai brigar contra o rebaixamento, que é o pior time da Série A, ele é um discurso de muita gente neste momento, de vários torcedores, de vários clubes neste momento. Mas aqueles que conseguirem evoluírem saem dessa condição. Os que não conseguirem estarão preocupados. Acho que o Goiás é um time que tem alguns recursos técnicos, é uma equipe que precisa de reforços em posições pontuais, como por exemplo a de um meia, mas essa evolução ela é necessária, principalmente a competitividade. O Goiás tem que se mostrar eficiente em jogos pesados, em jogos como este que vai ter agora na quarta-feira na Serrinha, porque hoje não conseguiu ter essa eficiência, e ela é fundamental
para que a equipe alviverde consiga fazer uma boa temporada. Eu não demitiria o Guto agora, mas eu cobraria, sabe? Eu cobraria dele, cobraria do elenco respostas neste momento. E aí a gente vai ver como é que esse time mentalmente vai reagir diante dessas cobranças e diante dessa má fase, porque já foram 2 tropeços pesados. Aquele contra o Águia, que eliminou o Goiás já havia feito uma partida fraca contra o Asa, e agora esse jogo contra o Cuiabá, que também foi um jogo que gerou muita desconfiança em cima do torcedor do Goiás, que já estava desconfiado. Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua manifestação, mandar a sua mensagem, falar da sua opinião sobre esse jogo e também sobre as coisas que eu comentei aqui. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.